E se existisse um mapa para a nossa própria alma? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Vamos mergulhar num livro do século XVI que é, na essência, isso mesmo, um guia para o nosso mundo interior, escrito por uma das figuras mais incríveis da história, Teresa de Ávila. E olhem, para a gente ter uma ideia do peso dela, não sou eu que estou a dizer. O próprio Papa Bento XVI descreveu-a como um dos vértices da espiritualidade cristã. Quer dizer, não estamos a falar de uma figura secundária. Estamos a falar de alguém cujas ideias continuam a ecoar de uma forma muito, muito poderosa até hoje. Mas é aqui que a história fica mesmo intensa. Vamos pensar um pouco no cenário. Estamos em Espanha, no auge da Inquisição. Um passo em falso, uma palavra mal interpretada e as consequências podiam ser terríveis. E é neste clima, um clima de medo e de suspeita, que Teresa se atreve a escrever sobre a sua alma, sabendo muito bem que cada linha ia ser analisada à lupa. Ok, mas então vamos ao centro da questão. O que é que leva uma pessoa a fazer uma exploração interior assim tão radical? Para Teresa, tudo começou com uma luta interna, uma sensação esmagadora de estar dividida por dentro. E uma das coisas mais espetaculares em Teresa é a sua honestidade. É uma honestidade brutal. Ela não se esconde, ela admite que se sentia puxada em direções completamente opostas. Por um lado, o chamado de Deus. Por outro, as distrações e os prazeres do mundo. A frase dela é demolidora. Ela sentia que o seu espírito não era senhor, mas escravo. Dá para sentir o peso desta luta, não dá? É esta citação que a torna tão real, tão incrivelmente próxima da gente. Quem é que nunca se sentiu assim? Até uma futura santa confessava que, às vezes, na oração, só queria que aquilo acabasse. Ela não nos dá uma teoria perfeitinha, ela mostra-nos as cicatrizes do caminho. E a lição é muito clara. O importante não é sentir algo especial a toda a hora, mas sim continuar. A perseverança. E qual foi a tábua de salvação dela no meio deste caos todo? Foi uma ideia que, na sua simplicidade, foi absolutamente revolucionária. Esqueçam os rituais complicados. Para Teresa, rezar era simplesmente conversar. Era um trato de amizade, estar a sós com alguém que ela sabia amava incondicionalmente. Esta mudança de perspectiva foi a chave que abriu todas as outras portas. Mas como é que se explica uma viagem destas? Teresa, sendo um gênio da comunicação, usou imagens que toda a gente conseguia entender. E a primeira é simplesmente brilhante. Vamos imaginar que a nossa alma é um jardim. No início, se calhar, é um terreno meio abandonado, seco, com mais ervas daninhas do que flores. A proposta de Teresa é esta: a oração é a água. A nossa tarefa, com a ajuda do jardineiro, é regar este terreno para que pouco a pouco as virtudes comecem a brotar. Uma imagem tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. E o mais interessante é que a forma como regamos este jardim vai mudando. No começo, é trabalho duro. É como ir a um poço e tirar água balde a balde. Custa, exige esforço. Depois, as coisas ficam mais fáceis. Já temos uma nora, um mecanismo que nos ajuda. A ajuda de Deus torna-se mais palpável. A seguir, a água já não vem do nosso esforço, mas flui de um rio. Deus assume o controlo. E no final, a chuva. Uma chuva abundante que encharca a terra sem que a gente tenha que fazer absolutamente nada. Apenas receber. Conseguem ver o caminho? É uma viagem lindíssima que começa com o nosso suor e termina na entrega total à ação de Deus. Mas quando a gente pensa que já entendeu tudo, Teresa leva-nos ainda mais fundo. Se o jardim era, digamos, o exterior da nossa alma, agora ela convida-nos a entrar na sua arquitetura mais íntima. E falo com uma metáfora que se tornou legendária. Bem-vindos ao seu majestoso castelo interior, uma das maiores obras-primas da literatura espiritual de todos os tempos. Agora, a imagem muda por completo. A alma já não é um jardim para ser cultivado, mas sim um deslumbrante castelo de cristal, cheio de salas e aposentos. E no coração deste castelo, na sala mais secreta e mais iluminada, habita Deus. A nossa vida, segundo ela, é a viagem para chegar a esse centro. Ok, mas então, onde é que fica a porta de entrada para este lugar incrível? Teresa diz-nos que a chave é a oração, mas não uma oração de palavras repetidas sem pensar. Uma oração que é consideração, que é estar verdadeiramente presente. O caminho, ela insiste, não é para fora, é para dentro.
E aqui há um ponto que é absolutamente genial. Pensem nisto. Na mesma época em que as caravelas partiam para descobrir novos continentes, numa obsessão pelo mundo exterior, Teresa propunha a viagem mais radical de todas, na direção oposta. No fundo, o que ela estava a dizer era: o maior universo por explorar não está lá fora, do outro lado do oceano. Está aqui dentro. O que nos leva à pergunta final, não é? Por que é que quase 500 anos depois ainda estamos a falar de uma freira espanhola do século XVI? O que é que ela tem para nos dizer hoje? É porque as suas lições são simplesmente intemporais. A ideia de que O rezar nível é da conversar bateria com é um amigo, que a 88%. perseverança vale mais do que sentimentos passageiros, que a viagem mais importante é para dentro de nós, a coragem de sermos honestos sobre as nossas fragilidades e talvez o mais importante de tudo, a certeza de que há uma porta sempre aberta, um caminho seguro para todos. E não nos podemos esquecer disto. Para além de tudo, Teresa era uma escritora fenomenal. Numa altura em que a língua espanhola ainda se estava a definir, ela pegou nela e torceu-a, esticou-a, levou-a ao limite para tentar fazer o impossível. Descrever o que não tem palavras. A sua visão era tão precisa que séculos mais tarde, um dos filósofos mais complexos do século XX, Martin Heidegger, olhou para os escritos dela e disse: esta mulher vê fenomenologicamente. Isto é um elogio absolutamente espantoso. É como reconhecer que ela estava séculos à frente do seu tempo na exploração da consciência humana. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para pensar. Teresa usou o que conhecia, jardins e castelos, para mapear o seu universo interior. E nós? Hoje, no meio de redes sociais, algoritmos e inteligência artificial, que imagens usamos? Qual é a metáfora para a nossa alma? Será um disco rígido? Uma nuvem? Uma rede neural? Fica a reflexão.